Ô, véi, vamos com os palpites do Brasileirão Série A, rodada 13. Claro que agora, né, vai ser como se o campeonato tivesse se reiniciando. A gente já estava acostumado com os times, quem estava bem no momento, quem não estava. Vamos ver, né, como é que vai continuar. A princípio, teremos dois jogos aqui, né, que não vão acontecer nessa rodada 13, Mirassol e Fluminense. Eu tô gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, dia 7. Na terça-feira, dia 8, tem Fluminense e Chelsea ainda pela Copa do Mundo de Clube, né? Fluminense que é domingo, tá jogando a grande final. Então, Mirassol e Fluminense aqui ainda não está definido, né? Assim como Santos e Palmeiras também não foi definido a data desse jogo. Então teremos 8 jogos nessa rodada: Flamengo e São Paulo, Internacional e Vitória, Vasco e Botafogo, Bahia e Atlético Mineiro, Corinthians e Bragantino, Cruzeiro e Grêmio, Fortaleza e Ceará e também Juventude e Sport. Tem uns times aqui, né, que esse meio de semana também vão estar jogando pela Copa do Nordeste, como Vitória vai jogar, né? Vai ter Fortaleza contra o Bahia, vai ter Ceará contra o Sport, né? Então nessa terça e quarta-feira também alguns times aqui vão jogar a Copa do Nordeste. Classificação do Brasileirão é a seguinte: Flamengo lidera com 24, Cruzeiro também tem 24, Bragantino terceiro com 23, Palmeiras quarto, 22 pontos, Bahia quinto com 21, Fluminense sexto tem 20, sétimo Atlético Mineiro com 20 também, Botafogo oitavo com 18, aí vem Mirassol, Corinthians, Grêmio, Ceará, Vasco, São Paulo, Santos, Vitória. O Z4, né, zona de rebaixamento, tem Internacional com 11 pontos, Fortaleza com 10, Juventude com 8 e o Sport, que por enquanto nunca venceu nesse Brasileirão Série A, né? Vamos aqui jogo a jogo, vamos deixando aqui o nosso palpite. Aproveite também e vai deixando teus palpites aí nos comentários, né? Colocar uma metinha de 30 curtidas, será que a gente consegue? No sábado, 16h30, teremos aqui Internacional contra a Vitória. Nos últimos 4 jogos, né? Um equilíbrio, não teve empate, 2 vitórias do Inter, uma vitória do Inter lá em Porto Alegre, uma vitória do Inter em Salvador, mesma coisa Vitória, né? Uma vitória do Vitória em Salvador, outra em Porto Alegre. Nos últimos 10 jogos aqui, né, o Vitória não vinha tão bem. O Inter também não tá tão bonito não, né? Mas tá menos ruim do que o Vitória. Na classificação do campeonato, o Inter, como já falei, né, o 17º, Vitória 16º, Vitória querendo pelo menos empatar para continuar fora da zona de rebaixamento. O Internacional jogando em casa, perdeu 2 partidas, venceu 2 e empatou uma, né? O Inter perdeu do Fluminense no último jogo, tinha perdido para o Palmeiras e empatado com o Mirassol. Ganhou do Juventude, ganhou do Cruzeiro, né? Já o Vitória fora de casa nunca ganhou de ninguém. Eu vou aqui, rapaz, para o Internacional vencer esse jogo, um jogo duro, né? Vou colocar aqui Internacional 1-0. E agora vamos de Bahia e Atlético Mineiro, rapaz. Bahia que vai jogar nesse meio de semana contra o Fortaleza pelas quartas de finais da Copa do Nordeste. Últimos jogos aqui de Bahia e Fortaleza nos últimos 3 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encontros. Em 8 encontros, 3 triunfos do Bahia, 4 vitórias do Atlético Mineiro e um empate, né? Bahia aqui nos últimos 10 jogos, 4 derrotas, 5 vitórias, né? 5 triunfos. O Atlético Mineiro nos últimos 10 jogos também perdeu apenas uma, né? Bahia é o 5º colocado, Atlético Mineiro 7º. Bahia é o 2º melhor mandante do Brasileirão. Atlético Mineiro como visitante também, ó, é o 4º melhor visitante do Brasileirão. Bahia jogando em casa invicto, 4 triunfos, 2 empates. Atlético Mineiro jogando fora, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, né? Tá ali, eu acho que o Bahia não perde esse jogo, velho. Eu iria aqui de Bahia ou empate, mas como a gente tem que colocar um placazinho, né? Vou colocar aqui Bahia 2-1. Vou colocar Bahia 2-1. Deixa eu ver quais são os placares que mais dá aqui Bahia jogando em casa, ó. 2-1 2 vezes, 1-0 2 vezes e 1-1 2 vezes. Mas eu vou colocar aqui Bahia 2-1. Clássico carioca agora, né? Vasco contra Botafogo. Nos últimos anos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias do Botafogo, 4 vitórias do Vasco, 2 empates. Na classificação, Vasco é o 13º, Botafogo está em 8º. Vasco jogando em casa é o 12º, Botafogo jogando fora é 10º.
Vasco em casa. Ganhou 3, perdeu 2, empatou 1. Botafogo jogando fora, venceu apenas o Santos. Vamos ver como é que vai ser esse Botafogo pós-mundial. Pegou um treinador novo, né? Será que vai dar certo esse treinador, rapaz, esse filho do Ancelotti? Tenho lá minhas dúvidas, né? Esse jogo aqui eu vou de empate. Eu vou de empate. Vasco e Botafogo até que não tem tanto empate, né? Nos últimos 3 anos, apenas 2 empates. Mas eu vou de empate aqui, vou colocar 1-1. Aproveita também e vai colocando teus comentários aí, beleza? E agora vamos de Flamengo e São Paulo. O Flamengo tinha uma sequência boa aqui contra o São Paulo, né? Mas nos últimos jogos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos últimos 7 jogos do Flamengo contra o São Paulo, venceu apenas uma, né? São Paulo começou a encardir pro lado do Flamengo. Flamengo líder, São Paulo 14º. São Paulo jogando fora é um dos piores times, ó. 17º colocado. Um dos piores visitantes do Brasileirão. O Flamengo é o terceiro melhor mandante. O Flamengo em casa nunca perdeu, né? 4 vitórias, 2 empates. São Paulo fora, 3 empates e 2 derrotas. Eu acho que o Flamengo ganha esse jogo. Vou colocar aqui um placar de 2-0. Vou colocar. Eu gosto de falar os placares, né? Pra gente ver quantos placar crava, quantos placar acerta. Nossa meta aqui não é múltipla, nossa meta é acertar mais do que errar. Lembrando de múltipla, né? Para você que faz aquela fezinha, lembre sempre de jogar com responsabilidade, que é proibido para menores de 18 anos. Próximo jogo agora. Corinthians e Bragantino. E meu Corintinha, rapaz, será que vai estar melhor depois dessa parada? Bragantino que tá bem, né? Últimos 3 anos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 jogos nos últimos 3 anos entre Corinthians e Bragantino. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em 9 o Corinthians não ganhou, né? O Corinthians só venceu 5 nos últimos 14 contra o Bragantino. O Corinthians no Brasileirão aí vinha de 4 jogos, nem só o Brasileirão, né? Sul-Americana, os últimos 4 jogos aqui o Corinthians não venceu. Bragantino nos últimos 4 jogos perdeu apenas a última, né? Para o Bahia. Bragantino é o terceiro, Corinthians décimo. O Corinthians jogando em casa é o quinto colocado. O Bragantino é o terceiro melhor visitante desse Brasileirão. O Corinthians em casa perdeu apenas para o Fluminense. O Bragantino jogando fora, né? Mesma coisa também, rapaz. O Corinthians jogando em casa perdeu apenas para o Fluminense. Bragantino jogando fora perdeu apenas para o Fluminense. Olha só, o Fluminense que pode estar na final da Copa do Mundo de Clubes. Será, rapaz, que vai? O momento dos gols aqui desses times costuma ser mais no segundo tempo, né? Rapaz, aqui nessa aqui eu vou com o coração, velho. Vou Corinthians para vencer 1-0, tirar essa zica aí. E essa gente começa a embalar agora, né, velho? Clássico cearense agora, rapaz. Fortaleza e Ceará nos últimos 3 anos. Fortaleza que no papel costuma ter time melhor do que o Ceará, né? Mas a gente não tem visto isso, ó, na tabela. E também, olha só, os confrontos dos últimos 3 anos. É jogo demais, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 jogos nos últimos 3 anos entre Fortaleza e Ceará. Rapaz, é raro a gente ver 25 jogos entre 2 times nos últimos 3 anos. Fortaleza vencer apenas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, em 25 jogos contra o Ceará, o Fortaleza não venceu 20, viu? Na tabela, a Fortaleza está na zona de rebaixamento. O Ceará está começando a cair, né? É o 12º colocado. O Fortaleza jogando em casa, 16º. O Ceará, um dos piores visitantes aqui, né, do Brasileirão. Fortaleza jogando em casa venceu 2, empatou 1 e perdeu 3. O Ceará nunca venceu como visitante, né? Então aqui eu acho que o Fortaleza não perde esse jogo. Pode dar um empatezinho ali, né? Mas eu vou pro Fortaleza ganhar esse jogo. Vou colocar um placar aqui de 2-1. Pense num caba que é chegado no 2-1. É o talo do Samuel.
Cruzeiro e Grêmio, rapaz. Cruzeiro que tá aí brigando pelo título do Brasileirão nessa temporada. Cruzeiro e Grêmio nos últimos 3 anos. Aqui não é igual Fortaleza, será? Não. Jogaram menos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos nos últimos 3 anos. Cruzeiro venceu 3, perdeu 2, empatou 3, né? Pequena vantagem aqui do Cruzeiro. Cruzeiro nos últimos 10 jogos não perdeu. O Grêmio também, né, nos últimos 10 jogos perdeu 1, só que tem empate demais. O Cruzeiro é o melhor mandante do Brasileirão, o Grêmio como visitante é o 12º. Cruzeiro em casa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vitórias e um empate. Grêmio fora venceu apenas o Juventude, né, um mini clássico gaúcho lá, né? Eu vou aqui de Cruzeiro para vencer. Vou colocar 2-0. Não esquece de comentar aí também teus placares. Bora ver se você manda bem, né? Uma metinha de 30 curtidas também nesse vídeo. E no dia 14, rapaz, encontro dos lanternas. Juventude contra Sport. Será que vai ter a primeira vitória do Sport nesse Brasileirão, velho? Nos últimos 3 anos, 4 confrontos entre essas duas equipes. Uma vitória do Juventude, 2 vitórias do Sport e um empate, né? O Sport nos últimos 10 jogos aqui não ganhou de ninguém. Sport que vai ter jogo nesse meio de semana. Rapaz, para mim era pro Sport já entrar já com time reserva nesse meio de semana pela Copa do Nordeste. E Samuel, a gente vai abandonar a Copa do Nordeste, meu amigo. Vocês têm que tentar permanecer na Série A do Brasileirão. E para tentar permanecer é focar, ganhar o máximo de jogos possível. Se vocês se esforçar, já é difícil escapar, e se não se esforçar, homem. Olha só, lanterna contra vice-lanterna, Juventude em casa é o 14º, né? Sport é o 2º pior visitante. Sport fora, 5 derrotas, um empate. Começou empatando contra o São Paulo, né? Mas depois só derrotas. Juventude em casa também vem de 4 jogos sem vencer, 2 empates e 2 derrotas. Mas eu acho que o Juventude vai vencer esse jogo. Colocar um placarzinho aqui de 1-0. Rapaz, o pior jogo da rodada botaram para segunda-feira, né, velho? Dia 14 às 20 horas. Cabe esperar para segunda para esse jogo ser 0-0. Mas eu vou colocar aqui 1-0 Juventude. E aí, esses foram nossos palpites da rodada 13. Bora esperar que a gente acerte mais do que erre, né? Começar a embalar no Brasileirão novo, ver quais times estão bem, quais times estão ruins, pra gente pegar aquela sequência positiva. Obrigado pra você que acompanhou o vídeo até aqui, deixou aquele like ou só assistiu. Tamo juntos, até o próximo vídeo.